Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast e eu sou Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha. E hoje nós temos o prazer de receber no Assistência Cast um dos grandes nomes do setor de treinamento técnico. É um cara amigo, né, que tem uma trajetória aí marcada por inovação, paixão pelo segmento mesmo, de compartilhar muito conteúdo com o segmento de assistência técnica, né? Ele construiu uma carreira muito bacana, muito sólida, né? E tem ajudado aí profissionais desse segmento, Marcos. A galera deve estar bem curiosa em saber quem deve ser, né? Porque você agora está aqui do meu lado. Verdade, né? Mudou todo o layout. Aí você veio de camisa branca, eu vim de camisa preta. É verdade. Aí o pessoal fala, aquela vez você veio, eu vim verde, ele veio verde. Você sabe o que acontece, né? E também teve uma vez que eu vim com uma quase rosa, você também veio. É verdade. E é o seguinte, a sua praticidade e habilidade de transformar assuntos complexos em conteúdos acessíveis fizeram ele ser referência no setor também, Thiago. Verdade. E não é só um grande nome no setor de treinamento, pessoal. A jornada dele vai além de cursos, workshops, ele também é mão na massa, é um baita técnico, tem 2 empresas hoje na cidade dele. Não vou falar o nome, senão vão matar quem é, né? Ele é arrojado, é violento. Arrojado. É um dos que eu conheço que tem um Instagram mais engajado. Ele consegue fazer ali uma resenha boa, ele consegue também falar de conteúdo sério. Esse cara, você tem muito para aprender com ele. Se eu fosse você, eu seguiria o perfil dele. Se você quer aprender a criar conteúdo, engajar, é com esse homem. E não só isso, ele tem um padrão de excelência em tudo que ele faz na loja, é muito fera. E também ele enfrentou desafios pessoais e profissionais que moldaram quem ele é hoje. E é sobre essa transformação, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, que vamos falar hoje, Thiago. Boa, se preparem, porque hoje essa conversa vai render muito insight, vai ser uma conversa inspiradora, que eu tenho certeza que você que tem uma assistência técnica aí vai falar, cara, que conteúdo top. Então, com a gente aqui hoje, pessoal, nosso grande amigo, posso chamar de amigo já, o João, conhecido como João Tech. Seja muito bem-vindo, João. Fala, turma, tudo bem? Olha, é um imenso prazer estar aqui com vocês na TX Media, que tem um projeto lindo, né, de fazer assistências crescerem no Brasil. Inclusive, vocês já são referência, isso é bem legal. Todo mundo que eu falo, onde eu vou palestrar e tal, a turma fala pela uma língua só, pela uma boca só, né? Legal. TX Media. Então, assistência sem a TX Media não é uma assistência completa, né? Boa. Ó, tô muito feliz, tá? Muito obrigado pelo convite. É uma honra sair do Ceará, vir aqui para São Paulo e ser também o primeiro entrevistado aqui do projeto da Assistência Cash. Assistência Cash, né? É isso aí, João. João, é uma grande alegria poder, né, ter você aqui no nosso Assistência Cast, nosso podcast. Você é um dos nomes que estava na lista, assim como também estava na lista o nosso evento presencial. Não só também pelo que você traz de conteúdo, mas pela pessoa que você é. A gente percebe, né, a sua força de vontade, de querer crescer, de avançar. E você é um dos empreendedores brasileiros que representa, né, realmente o empreendedorismo. Então, pra gente é uma grande alegria poder ter você aqui nesse episódio, né, o primeiro episódio com um convidado que é você, né? Então, você abriu aí a porteira. Teve também ali um momento, né, no nosso evento que nós fomos do laboratório, do pessoal, e do Edson, né, e do Fernando, que aí naquele momento a gente tava meio, e aí conectando com a galera, você falou, opa, vai ali, fala com o Eric, fala com outros, e fomos conectando, e graças a Deus conectamos, e também já convidamos essa galera, já tem gente que vai vir aqui, gente de peso também, amigos, né, e eu sempre falo sobre isso. O mercado, ele não é um mercado de concorrência, né, João? É um mercado onde a gente se junta para trocar network, informações e crescer juntos. Com certeza, com certeza. E assim, eu sempre falo que todos os dias a gente tem algo novo a aprender, não é verdade? Sim. Então, mesmo a gente sendo dono de assistência técnica, tendo outros negócios, mas quando a gente pega um insight, e às vezes de outro segmento, ou até mesmo dentro do mesmo negócio, mas tem uma ideia que o cara teve que o outro não teve. Tipo, bem rápido aqui. Eu tava ontem numa resenha depois do evento, aí o cara falou, eu vi um story seu falando sobre uma estratégia que você fez de vender capim em película que deu muito certo. Cara, eu apliquei lá no meu negócio e adivinha só, eu fiz 5 mil a mais de vendas. Eu falei, que legal. top, João, viu? dá essa dica aqui pra galera, pô. Dá essa dica pra gente aí, pô. Fala aí. João, a casa é sua, não fique preso, né?
seja o cara mais livre e, pô, dá essa dica pra galera. A galera tá aqui, ó, acompanhando você, já vai que, né? Essa dica salva. Vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa dica, mas se eu entregar agora o filé mignon, a turma então, vai ficar saciada. Então, João, no final. Lá pro meio, pro final, ele vai dar essa dica. Então, vambora, Thiagão. Legal, pessoal, nós vamos fazer aqui um bate-papo com o João num formatinho de entrevista, né? Então a gente selecionou algumas perguntas aqui e como o Marcos falou, João, você tem a liberdade aí, não temos hora, então responde aí do seu jeito, tá bom? E a gente vai tendo insights aqui, talvez vai mudando um pouco o roteiro, mas tá no jogo. Cara, a primeira pergunta, acho que seria legal você se apresentar, talvez tenha alguém aqui assistindo esse podcast que ainda não possa não te conhecer. Então fala um pouquinho. O João, pessoal, hoje, além de treinamentos, ele tem 2 empresas em Sobral, no Ceará, na cidade dele, que é a Tec Notebook e a Infocel, né, que é uma loja premium aí de smartphones. E conta um pouquinho da sua jornada no mercado e também da sua jornada para se tornar um mentor, né? Hoje o João tem treinamentos aí para técnicos, né? E também de marketing. Então dá uma geral pro pessoal aí, João, por favor. Tá, vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco aí dos meus 15 anos. Quem é o João? Né? Bom, pessoal, eu toda a vida, né, morei no Ceará. Então, assim, eu vim de família humilde. Eu sempre falo isso porque é importante você saber a origem, né? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam, pô, esse cara talvez já teve uma ajuda, já teve um empurrão, por isso que o cara tem esse resultado. Tem um tio rico por trás, né, João? Às vezes tem um primo rico, tem um tio rico e tal. Tem um tio rico que ajudou ali, né? Então, e no meu caso foi totalmente diferente, né? Vim de família humilde e sempre eu tive isso comigo. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo um curso, talvez eu tinha, sei lá, uns 10 anos, coisa assim. E aí naquele curso de informática eu falei assim, pô, um dia eu vou ensinar as pessoas, um dia eu vou ter uma loja e tal. E aí um colega ali falou o seguinte, você é um pobre coitado que não tem nem sequer uma bicicleta, porque na verdade eu não tinha. Eu andava lá do bairro que eu morava, na periferia, eu andava todos os dias, eu andava 8 quilômetros para ir e 8 para voltar, ou seja, 16. Tinha dia que os meus pés chegavam assim, pegando fogo, porque a cidade é quente, né? A região lá onde eu moro é quente. Então, eu ia sempre a pé. E realmente eu não tinha bicicleta e tal. Minha família humilde. Enfim, só que aquilo pra mim, eu poderia ter encarado, ter me bloqueado mesmo como criança, né? Só que, cara, toda a vida, os desafios, eu vi a oportunidade de crescer. E eu falava, eu vou ser alguém. E aí, às vezes, tinha muitas das vezes que em casa mesmo, às vezes até quando eu lembro disso, vem aquele sentimento, quando a gente pensa lá no passado, na infância, que tinha um dia que a gente não tinha dinheiro para comprar pão e eu comia café com farinha para eu ir para a escola, entendeu? Então, aquilo claro, era o que meu pai podia me dar, minha mãe, e eu sou muito grato a eles, né, por sempre cuidar da gente, entregar o melhor. E eu botava na cabeça, eu disse, cara, eu vou mudar esse jogo, eu vou mudar de vida. Legal. Quando eu crescer, eu vou mudar de vida. Que legal. Então, esses desafios na minha vida me fizeram querer crescer. E aí, assim, de uma maneira resumida, né? Comecei a estudar muito e tal. E quando eu comecei, dentro da parte da eletrônica, eu não tinha... a gente não tinha internet, tipo, há 15 anos atrás. Você não tinha internet, assim, fácil, né? Até tinha, mas era bem restrito. Então, eu estudava eletrônica pelo Instituto Padre Helska. É um instituto, inclusive, se eu não me engano, aqui de São Paulo, era por correspondência, os livrozinhos e tal. E era o padrinho da minha irmã, aposentado, que tinha essa assinatura e me dava os livros para eu estudar. Meu pai ganhava livros e tal, doação, e me dava livro de eletrônica. Então, eu estudava aquilo porque eu queria mudar de vida. E eu lembro que teve épocas que eu acordava de madrugada para estudar, porque de manhã eu tinha que ir para a escola e quando eu chegar eu tinha que ajudar meu pai a fazer a nossa casa, que a gente tinha uma casinha de taipo. Então, taipo, para quem não sabe, lá no Nordeste é uma casa de barro, né? Feita de barro e tal. Então, a gente estava construindo nossa casa. Então, eu, desde pequeno, já tinha essa responsabilidade, sabe? E aí, com isso, eu comecei a estudar e tudo mais. Quando eu entrei 16 anos, eu lembro que lá perto da escola, escola pública, onde eu estudava, tinha uma assistência e eu passava, via os caras ali, né, fardado, passando com computadores, desktop e tal. Eu falava, pô, eu quero trabalhar com assistência também. Que legal. Eu já gostava de eletrônica, entendeu? E aí eu tinha aquela paixão, só que eu não tinha oportunidade. E aí eu lembro que um certo dia eu falei, cara, eu vou lá pedir um emprego. Aí eu cheguei lá... Você tinha quantos anos? Eu nessa época eu tava com 17, isso, e eu tava 16 para 17. E aí eu fui lá e falei o seguinte, olha,
eu queria falar com o dono aqui da empresa e tal, eu queria uma oportunidade para estagiar aqui. Aí a mina toda a vida me dava um chá de cadeira. Não, o dono não tá e tal. Vem amanhã. Aí eu voltava. Eu vim aqui para ver com o dono e tal. Toda a vida. Aí teve um dia que eu falei o seguinte, quer saber? Eu não vou sair daqui Até esse cara chegar. até esse cara chegar. Aí eu fiquei lá. E ela disse, não, ele não tem vaga, não sei o que. Eu disse, não, mas eu vou falar com ele. Então tá bom, se você quiser ficar aí, você fica. Eu lembro que eu passei umas 2 horas lá plantado. Eu disse, só sai daqui quando esse cara chegar. E aí o interessante é que ele tava lá dentro da sala e ele viu esse cara não vai embora. Vou ter que falar com essa menina. Ele tava lá, então. Cara, aí ele veio, e aí, como é que eu posso te ajudar? Eu falei, olha, deixa eu me apresentar, né? Aí eu, um pouco tímido e tal. Aí eu falei, é o seguinte, eu estudo eletrônica e tal, em casa, e eu quero uma oportunidade. Eu não sei nada de informática, mas eu quero só uma oportunidade. E eu garanto pra você que eu vou entregar o meu melhor. Eu só preciso de uma oportunidade. Ele, não, mas é porque não tem, eu já tenho um quadro de técnico e tal. Aí eu falei, não, eu quero só vir, você não precisa pagar nada, nem que seja para eu ficar limpando o chão, lavando o banheiro, mas vendo um pouco como que funciona, eu só quero essa oportunidade. Aí ele, cara, vem amanhã, eu vou ver melhor. Aí no outro dia eu tava lá pontualmente. E aí ele viu que realmente eu tava persistente no negócio e falou, tá bom, você estuda o quê? Aí eu disse, não, eu estudo à tarde, mas eu tenho amanhã livre. Aí falou, então tá bom, então vem de manhã e tal. Eu disse, vem amanhã, eu disse, eu já posso ficar logo hoje? Lógico. E aí eu vou aprender um pouco mais e tal. E ele disse, então tá bom, fica aí. Aí eu fui lá, me apresentou pra turma e tal, e eu fiquei lá aprendendo, muito curioso, né, sabendo como é que tudo funcionava. E era aquelas máquinas que chegavam e ligavam, não dava imagem. Aí o cara ia lá, limpava a memória, botava, caraca, mano, que top isso. O cara limpava a Tudo memória, novo pra botava você, e eu né? disse, cara, o cara editou esse computador, mano, que top isso. Entendeu? Aí eu começava a ver aquele negócio, e aí como eu tinha já um pouco de expertise na eletrônica, mesmo sendo na parte teórica, eu tinha algumas ferramentinhas que meu pai comprava e tal. E, cara, no outro dia eu já levei multímetro, eu levei um ferrinho de solda que meu pai comprou R$ 2 na época, um ferro ruim pra caramba, mas Mas lá era o não que tinha, tinha, era o que né? tinha. Aí ele já viu que eu tava realmente interessado, levei lá para fazer os consertinhos, né? Pegava algumas coisas. E alguns aparelhos eletrônicos, a turma não consertava, eu já tava consertando sozinho, porque eu tinha a base da eletrônica. Que legal. Uhum. Então eu começava, aí ele viu que realmente eu tava esforçado e tudo. E assim, eu performei muito rápido, sabe? E aí eu lembro que foi mais ou menos com uma semana. Ele chegou pra mim e falou: vem cá, se fosse pra tu trocar o teu estudo da tarde pra noite, daria certo? Eu disse: dá. Com Aí certeza. já se interessou por você. Então, aí ele falou o seguinte: eu vou fazer assim, eu vou te pagar R$ 120. Eu disse: tá perfeito, porque naquele momento, o negócio pra mim não era dinheiro, Sim. Era o era o conhecimento. conhecimento. Então eu fiquei ali, quando foi com 2 semanas, ele falou: eu vou te pagar R$ 240, tá bom? Eu disse: tá Olha, que legal. perfeito, tá ótimo. E aí fiquei lá, inclusive o nome dele é Cleve, né? Cleve e tinha uma empresa na época, Uma InfoWord. pergunta, ele tem assistência ainda ou não? Não, hoje ele é advogado e tal, né? Ah, Ele tinha 3 e lojas. vocês se relacionam ainda? Sim, Se sim. conhecem? Eu sempre falo onde eu vou. Eu sou muito grato, porque ele foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Então, seu Clécio, se você estiver assistindo esse podcast aqui, um abraço pra você. Sempre eu falo o carinho que eu tenho por você. Então, foi uma pessoa que me ensinou bastante, sabe? E eu passei 6 meses com ele. Legal. E nesses 6 meses que a gente passou junto, foi bem legal. E eu lembro que, assim, um amigo meu falou, cara, tem uma oportunidade pra você ir pra outra empresa. Aí eu disse, quanto que paga lá? Então, assim, eu ganhava R$ 240, a outra empresa ia me oferecer 900. Cara, Opa, eu cheguei pra ele, conversei, ele falou, Joãozinho, vá, meu filho, vá. Foi muito bom o momento que a gente teve junto, espero ter agregado algo na sua vida, que legal. mas vá, que você vai voar longe. Que legal. Desse jeito, cara. Nossa, assim, fui feliz da vida. E eu Cara, fui coração gigante, né? gigante mesmo. Foi um Tudo cara isso que em mostrou- Sobral? Tudo isso em Sobral. Então fui Tá. para assistência, ganhei bem e tal. E eu passei nessa empresa mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu lembro que teve uma vaga na universidade lá. Então era algo que eu pretendia entrar, porque todo mundo que trabalhava na TI da universidade era os profissionais mais bem pagos da região. Quem trabalhava na universidade estadual, na TI de lá. Eu disse, cara, eu tenho vontade de ir pra esse negócio. Aí surgiu uma vaga lá, sabe? Aí um amigo meu deu toque. Cara, surgiu uma vaga aqui pra cobrir, surgiu uma vaga aqui na TI pra você tirar as férias de 30 dias de um cara. Então, aparentemente, eu tava com um negócio bom, já carteira assinada, tudo direitinho, crescendo lá na empresa. Aham. Eu disse, meu, vou arriscar esse negócio. Aí, pô, você tá louco, cara? Tu tá ganhando aí, carteira assinada, tudo mais, vai sair? Eu disse, vou. Aí o que foi que eu fiz?
Fui lá, mandei meu currículo. Aí teve uma entrevista. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, tem uma entrevista lá na universidade, assim, assado. Eu não sei se é certo, pode ser até que eu esteja fazendo uma besteira na minha vida, mas eu tenho que ser sincero pra você. Eu posso ir pra essa entrevista porque vai ser tal hora, dentro do horário de trabalho. Ele disse, não, você tá sendo sincero, honesto. Olha, é melhor do que você tá com mentira, né? Inventar alguma coisa pra sair. Vai lá, eu fui. Cara, fiz a entrevista e tal. E aí, tipo assim, isso foi uma entrevista numa terça-feira, aí ficaram de me ligar até a próxima semana. Quando foi na sexta, me ligaram. Perguntou se dava pra eu ir lá e tal, né? Que eu tinha sido um dos escolhidos. E aí, naquela entrevista que eu tinha ido, né? Falando um pouco da minha expertise e tal. E pra minha surpresa, eu fui o cara escolhido. Uau. E aí, eu pedi realmente demissão. Entendeu? E aí, eles foram muito gente boa comigo, que na verdade não me demitiram. Aliás, não me deram a demissão. Mandaram embora. Demitiram mesmo, mandaram embora, me pagaram tudo direitinho e tal. E foi bênção pra mim, porque aí eu fui pra outra empresa e eu fui para trabalhar na TI lá da universidade. Eu sabia que era realmente coisa só de um mês. Só que olha só, quando você tem determinação, foco, e você sabe para onde você quer ir. Lá dentro da universidade, assim que eu cheguei, eu fui na área de TI, eu vi que lá tinha uma grande demanda de no-break solis, que são aqueles no-breaks grandões e tal, dos laboratórios de TI. Então a universidade gastava, em média, aí, uns 10 mil todos os meses para mandar consertar esses aparelhos. E aí, quando eu cheguei, que eu vi tudo aquilo ali e tal, né, entender um pouco do negócio, eu falei, cara, por que a equipe aqui dentro não conserta? Não é porque ninguém sabe, não sei o que, isso aí geralmente terceiriza. Aí a visão de técnico, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento de senso de dono e de empreendedor. Boa. Eu falei, por que a gente não estuda isso e faz o conserto aqui mesmo dentro da universidade? Ah, mas tipo, botaram várias objeções, a galera já acomodada e tal, tanto faz como tanto fez. Eu peguei ali para estudar e tal, e eu vi que geralmente aqueles aparelhos eles tinham um problema de série, que era um resistor que custava 30 centavos. Nossa. Então sabe quanto que era o conserto desses aparelhos? Era 1.200, 1.800. E uma peça de 30 centavos. Uma peça de 30 centavos. Então o que foi que aconteceu? Comprei os resistores, coloquei, pá. Aí um deu certo, o outro deu certo, os aparelhos. Então falou o seguinte, galera, eu não vou ficar só eu consertando. Porque um dia eu vou sair daqui e eu quero que esse negócio funcione. Eu falei, desse jeito. E aí, o que você propõe? Um treinamento. Cheguei pro meu chefe e falei, vamos treinar toda a equipe, vamos fazer uma metodologia, porque isso aqui é problema de série, todo mundo vai saber consertar. E a gente fez isso. E adivinha só, quando chegou um mês, eu já sabia que eu não ia sair, entendeu? Pelo resultado que eu tava entregando. Aí, criaram uma nova vaga, o cara veio de férias, aí a minha chefe, a professora Karina, chegou para mim e falou o seguinte, ô João, eu tenho um negócio que para você conversar com você. Você foi assinada a carteira só um mês de experiência não, para você cobrir a vaga temporário de um TI que tinha saído, temporário e tal, mas a gente quer ficar com você. Eu falei, tá bom. Então, assim, o meu salário naquela época, aí isso foi em 2010, cara, eu tava ganhando na época uns 2.700. Uau. Cara, eu não acreditava naquilo. Aí eu disse, caraca, top. Eu disse, tá feito o negócio, entendeu? Eu disse, zerei o game, né? Tá feito. Então, eu entrei ali pra equipe e tal, e lá tinha 28 colaboradores. 28 colaboradores da equipe de TI. Caramba. Entendeu? Com desenvolvimento, a parte ali do suporte e tal. E em 3 meses, eu fui eleito funcionário do mês. Caraca, que entre legal. Entre os 28 que estavam lá há tempão. O reitor me chamou para me conhecer e tudo mais. Então, olha o nível. Quando você entrega algo de excelência, entendeu? Quando você não fica esperando. Então, assim, foi muito bom. Aprendi muito, muito mesmo pra caramba dentro da universidade. Com pessoas, assim, que um pensamento diferente, uma intelectualidade bacana. Foi o lugar que você mais aprendeu, João? Foi o lugar que eu mais aprendi. Show. Aprendi muito, muito mesmo. Sou muito grato a todos lá. E aí chegou um tempo, eu falei, cara, pra mim já não é mais o dinheiro, entendeu? Sim. Então, assim... a veia empreendedora já tava lá, né? Então, já tava lá e eu ia trabalhar, assim, claro, feliz e tudo. Eu tava ganhando bem, nossa, só roupa de marca, já tava vendo o carro que eu ia comprar e tal. Prosperando bastante. Prosperando, então imagina, o cara que veio do zero, crescimento e tudo, a vida que eu já tava dando meus pais, isso eu tava já com 20 anos. Aí conheci também a minha esposa, né, a Leliane. Beijo pra você, meu amor. Então, assim, ela tava lá na universidade também, ela trabalhava lá no setor de planejamento, né?
E aí... Você a conheceu lá. Não, então, eu conheci, foi ela que me falou que tinha essa vaga lá. Ah, que legal. Ela que falou, porque a gente se conheceu, eu não vou me estender tanto, porque senão vai sair do roteiro. Sim. Mas a gente se conheceu pela internet, eu sabia que ela trabalhava lá na universidade. Então, tecnologia sempre te ajudou, né, João? Em todos os sempre me aspectos, ajudou. né? Aí a gente se conheceu e tal. E aí a gente se conheceu e tal. E ela que falou que ia ter uma vaga lá. Quando ela falou, ela disse, ó, eu vou levar seu currículo. Aí eu disse, tá bom, eu dei meu currículo, ela botou lá. E eu disse, eu vou arriscar. Eu disse, vá, eu confio, vai dar tudo certo. Ela me apoiou muito, sabe? Todo o projeto ela me apoiou. E resumindo, eu pedi pra sair da universidade. Todo mundo falou, você é louco. Quanto tempo depois? 1 ano e 2 meses. Foi rápido também. Foi rápido. Uhum. Então, cara, aquilo pra mim já não era mais o dinheiro, mas eu falei, eu não quero ter essa vida de segunda a sexta, tranquilo, tudo mais. Porque, cara, pra mim realmente tava de boa, tava tranquilo. Aí eu fui procurar, um amigo meu fala, cara, você tem que procurar pro bucho, não para as costas. Só que eu fui procurar pras costas, eu fui Procurar sarna pra se coçar. Sarna pra se coçar. Eu falei, vou empreender. Show. Vou empreender. E nessa época ninguém consertava notebooks em Sobral. Era tipo assim, lá tem a gente tem Fortaleza, que é a capital lá, né? Então assim, todo mundo, deu defeito na placa do notebook? Fortaleza. Quantos quilômetros de Sobral para Fortaleza? 240 quilômetros. 240 quilômetros. Então, ou seja, a pessoa da cidade, ela mandava... Tudo para Fortaleza. Tudo para Fortaleza. Sobral não consertava a placa. Aí você viu essa... E quantos habitantes tem em Sobral? Cara, tem Mais uns ou menos. 220 mil, 220 a 230 mil, E aí eu falei, cara, não é possível. Como é que não reparam placas aqui? Não é possível um negócio desse. Tudo era Fortaleza. As coisas, assim, realmente eu não tinha conhecimento em notebooks. Certo. Então, até da universidade ia para Fortaleza. Lá da outra empresa que eu trabalhava, das 2 outras também empresas, também ia para Fortaleza. Falei, não é possível. Aí você viu um oceano azul. Aí eu disse, cara, tem mercado aqui. Aí o que foi que eu fiz? Realmente pedi demissão, todo mundo falou, você tá ficando louco, cara? Eu disse, vou. Cheguei pro meu chefe, falei com ele e tal. Aí ele falou o seguinte, o Cleis, que hoje tá até no Canadá, um cara altamente inteligente, falou, meu amigo, vá porque eu vejo que ninguém lhe segura. Não adianta você ficar aqui, cara, eu não vou conseguir te segurar. Foi tudo muito rápido, né? Pelo que você passou aqui foi um espaço de tempo de 3 anos, né? E até emenda na pergunta que eu vou engatar aqui, né? Porque o mercado da ciência técnica, né? O setor técnico, ele é puramente prático. Sim. Né? Mas aí você vê que você inicia de uma forma diferente. Você inicia pelo teórico, você estuda bem os livros, qual você adquiriu ali com o seu pai, com, né, as pessoas que te deram esse material, esse apoio. E aí vem a segunda pergunta. Você adquire a experiência e aí vem a segunda pergunta de milhão. Quando você percebeu que também tinha a vocação para ensinar e treinar outros profissionais, igual você ali percebeu a necessidade com, né, essas máquinas, essa empresa que você entrou na universidade? Mais uma vez, necessidade. Então, tudo na minha vida, assim, foi motivado pela necessidade. Eu vi a necessidade, ia lá e ia buscar a solução. Então, é até um complemento disso, porque eu saí da universidade, eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo sozinho, com a cara e a coragem. E eu vim buscar o quê? Conhecimento. Estudar. Também, estudar. Tá, então quando você saiu da universidade, você já não foi empreender de cara. Não, você... eu vim buscar conhecimento. Que legal. Eu vim para São Paulo, peguei minhas contas e tal, vim para São Paulo, aprendi. Quando voltei pro Ceará, eu falei, cara, vou botar uma empresa em conserto de notebooks. E aí realmente começou a dar tudo certo, assim, porque eu pegava, até então eu não tinha o nome, entendeu? Não tinha empresa. E você dava conta sozinho, depois que você adquiriu esse conhecimento, uma vez que não tinha demanda? Tinha muita demanda e tinha poucos técnicos, porque eles tinham que mandar para Fortaleza. Exatamente. Então, assim, eu fiquei. Quando eu cheguei, que eu fui nas empresas, alguns já me conheciam, eu falei, cara, tô consertando placa. A galera começou a mandar, papapá, comecei a ganhar dinheiro ali, só que tudo de maneira informal, entendeu? Trabalhando de casa. Trabalhando de casa. Aí eu botei um pontozinho na sala comercial e tal. E aí, nessa sala comercial, lá dentro funcionava uma escola. E aí a dona falou, por que você não dá aula aqui também de conceito de notebook? Legal. Eu achei legal isso, entendeu? É legal que eu tô praticando e tudo mais. Foi sua primeira experiência como professor. Foi minha primeira experiência como professor. Então, eu fiquei dando aula. Tipo assim, era 2 horas de aula por dia e depois era lá dentro da minha assistência, entendeu? E aí a gente até fez uma permuta que ficava legal, dava aula. Em contrapartida, tinha um valor do aluguel. Então, comecei a fazer esse negócio, comecei e tal. Aí foi onde eu disse, cara, esse negócio de dar aula é muito legal. Esse relacionamento, porque eu já vinha de uma expertise de comunicação.
Boa. Até porque lá na universidade fiz o treinamento com a equipe, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Legal. Aí eu entrei nessa e tal, só que tem um detalhe. Quando você tá começando, tem uma regra, pô, esqueci agora qual foi o filósofo que falou. Não é Einstein, não. Esqueci, que ele fala que sempre alguma coisa vai sair do controle. Sempre alguma coisa vai dar errado. Então, embora você tenha planejado tudo, alguma coisa pode sair errado. E aí, quando eu comecei a assistência, né, eu disse, vou agora formatar o negócio, vou botar a Tech Notebook. Aí eu coloquei a Tech Notebook. Só que foi o que aconteceu. Com 3 meses de empresa, tá, formalizado, tudo direitinho, eu fui roubado. Então entraram lá, eu lembro como hoje, Dia das Mães, 2013. Foi no domingo, entraram lá, roubaram tudo, cara. Roubaram, o que não conseguiram roubar, quebraram, entendeu? Eu lembro que a menina que chegou lá no dia, viu tudo quebrado, a porta arrebentada, aí me ligou. Quando ela me ligou, ela falou o seguinte, ô João, tem um Você negócio... tinha quantos anos? Eu tinha Uns 21, 22? 21. 21 21. anos. Então imagina, um garoto de 21 anos, que é um garoto, né, João? 21 anos, arriscou empreender, cara quebrando pedra, toma uma dessa. Tomei uma dessa. Como que você ficou nesse momento? Rapaz, sabe que é uma coisa interessante? Que nesse domingo que aconteceu o fato, eu tava na igreja, entendeu? Eu já eu já vim em um processo de largar aquelas coisas do mundão, porque eu nunca fui um cara assim de farra, mas eu gostava muito assim de sair com meninas e tudo mais, né? Aí eu disse, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser uma pessoa íntegra e tudo mais, embora eu segui as coisas certas, mas algumas coisas pra mim, ao ponto de vista do que a Bíblia fala, não era correto. Legal. Então eu decidi isso. E aí eu tava na igreja no domingo, no dia que aconteceu. Então eu soube da notícia na segunda que a pessoa chegou lá para abrir a loja e me ligou. Só que olha como que Deus faz na nossa vida. Deus já me preparou para isso. Eu tava lá no domingo no culto e estava tendo um evento lá e um pastor que veio de fora falou o seguinte, olha, tem um jovem aqui que está colocando um negócio e você vai passar por um grande deserto. Mas não se preocupe que Deus vai te honrar. Ah, não. E aí eu ouvi aquela mensagem, só que, tipo assim, eu não sabia que aquilo era comigo. Na hora não fez sentido. Não, na hora não fez sentido. Eu disse, rapaz, quem que é esse cara, né? Só comigo, né? E quando foi na segunda-feira que eu recebi... A ficha caiu. Eu recebi a ligação, juro pra vocês, na hora que a menina falou, eu morava ainda com meus pais e tal, aí eu falei, tá bom, tudo bem. Só desliguei o celular aqui, o telefone, que era um telefone fixo, aí eu falei, tá bom, Deus. Entendi. Disse, tá bom, Deus. Se é assim, é porque o Senhor tem um propósito. Como que vai ser isso, eu não sei. Mas se o Senhor permitiu, eu sei que você vai me dar capacidade para resolver isso. E, cara, e foi dessa maneira. Olha, não falei nada, palavrão nem nada. Cheguei lá, quando eu cheguei assim na sala, vi aquelas cenas, notebook tudo jogado, estante virado e tudo. Primeira coisa que eu pensei, tá, como é que eu vou resolver isso daqui? Aí eu disse, galera, vamos fazer um levantamento aqui. Era só eu, a menina e um técnico lá. Falei, vamos ver o que saiu daqui. Aí a gente foi fazer o levantamento dos prejuízos, né? As máquinas roubadas, como é que ia fazer? Porque, imagina, você começa um negócio, geralmente de clientes, a né? maioria dos empreendedores começa um negócio já endividado. Sim. Então, assim, para dizer o que eu tinha em caixa naquela época, R$ 800 só. Então, mixariazinha. Disse, cara, o prejuízo deu mais de 10 mil. Disse, eu não tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer? Eu não tenho bens ainda para poder pagar tudo aquilo. Então, o que eu tinha era uma moto, né? Uma broizinha e tal. Fui na delegacia, fiz o BO e tudo mais, e falei com os clientes, alguns clientes que mandaram máquinas velhas, queriam máquinas novas, e aí até uma negociação para a gente poder chegar a um consenso para poder entregar os aparelhos e tal. Eu falei, meu, não tem o que fazer, essa galera pode me queimar e pronto, acabar com o meu nome aqui na cidade. Sim. Cidade pequena, Cidade né? pequena, então eu falei o seguinte, tá bom, vou ver o que eu preciso aqui. Eu precisava de 10 mil. Fui no banco, aí, como você não tem assim crédito, você não tem bens, É o difícil banco ter fica crédito. difícil. Aí o cara falou, cara, eu vou arrumar aqui pra ti, mas nessas condições. Peguei 10 mil pra pagar 18 mil. Nossa. Quase o dobro. Aí eu disse, tá bom, não tinha opção. Cara, passei 3 anos trabalhando, manhã, tarde, noite, Pra pagar final a de dívida. semana, pra pagar a dívida. Entendeu? Porque assim, Deus foi muito bom, porque isso me fez crescer. Fortaleceu. Então, em meio às adversidades, a gente encontra benefícios. E um benefício que eu vi foi de amadurecimento. Eu tinha tudo para desistir naquele momento. Fui lá, paguei todo mundo e tudo mais, e trabalhei. Então, depois que foi os 3 anos, aconteceu outro fumo. Eu disse, agora tá ótimo.
uma coisa que eu aprendi, sempre a nossa vida ela oscila muito. Aham. Quando você passar por uma dificuldade, isso eu aprendi com a vida, quando você passar por uma dificuldade, pelo algo assim, que você às vezes acha que não tem aquela luz no fim do túnel, se prepare, meu amigo, que ali, depois da queda, daquela escuridão, daquele deserto, tem algo grandioso que Deus prepara para ti. Só que antes de você ser aprovado, você precisa passar pela aprovação. Eu entendi isso, entendeu? Então, quando tava as coisas indo tudo muito bem, eu desconfiei. Eu falei, ei, cara, tem alguma coisa que vai acontecer, sabia? Sempre tem, né? Sempre tem. Só que aí eu já tinha me mudado para outro lugar. E aí, resumindo, peguei outro fumo. Foi um estelionato, negócio de rede credenciada da Sky que eu coloquei. Eu levei também um prejuízo, só que nessa época o prejuízo foi menos, foi tipo assim uns 15 mil reais. Mas também consegui me reerguer novamente. Então, resumindo, sempre vai ter adversidade na nossa vida. Mas a gente tem que saber qual o nosso propósito, o que a gente quer. É isso E aí. acima de tudo, ter fé em Deus, cara. E agir. Boa. João, você é conhecido aí pelo seu trabalho, né? Pelos treinamentos, pelas suas lojas, né? Pelo empreendimento que você faz. Eu acompanhei aí você começando aí a Infocel, você fez todo ali um processo, achei bem bacana. Eu queria te perguntar, cara, qual foi o momento mais transformador, na sua opinião, da sua carreira até o dia de hoje, né? Aquele momento que fez você perceber que você estava realmente no caminho A certo. virada de chave. Ou também aquele momento que você falou, pô, cara, é isso, né? Tipo, é isso aqui mesmo. Se tinha alguma dúvida, não existe mais. Legal. É uma boa pergunta que, inclusive, isso é uma das coisas que eu falo sempre na minha palestra, nas minhas palestras e tal, e falo também com os meus mentorados. O momento de chave que eu vi assim, eu sempre fui o cara de rua, assim, que trabalhava a loja de rua, só que eu não era o cara da internet. Eu vi a necessidade, eu disse, cara, ou eu tomo uma Você sempre vem das necessidades, né? A veia empreendedora pulsando. Então eu falei, cara, se eu continuar nessa, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então, assim, eu fazia um Facebook e tal, fazia umas coisinhas simples, mas eu não dava as caras. Era sempre eu terceirizava a minha responsabilidade em termos do fortalecimento da minha marca para outras pessoas. Até que, na época da pandemia, eu tava fazendo uns vídeos e tal, e muita gente falava, pô, cara, esse vídeo que você fez me ajudou demais. Pô, cara, isso daí é muito legal, tu consegue, tu me vende isso. Pô, cara, tu me ensina aquilo e tal. Eu falei, pô, tem coisa boa Tem um aqui, negócio aí. tem um negócio bom ali, entendeu? E aí, alguns vídeos que eu fazia, eu até comentei com a turma na palestra que eu fiz agora, que os meus primeiros vídeos parece que eu vinha de um velório, que era, cara, esmorecido e tal, entendeu? Você não tinha aquela performance. Então, pô, eu achava minha voz feia, eu me achava feio. Aquelas... O impostor. O senso do impostor. Síndrome Eu do não sou- impostor. O síndrome do impostor, que eu não me sinto bem, eu não sou bem, eu não Sou sou bom o cara suficiente. e tudo mais, você fica com aquele negócio. E aí eu disse, não, eu tenho que resolver minha vida. Eu não quero mais, porque o nosso faturamento de loja de rua era tipo assim, era 12 mil, 18 mil. Cara, quando eu entrei na internet, o meu faturamento das lojas cresceram. No caso das lojas, não, só de uma aqui, na época Sim. era só Tecnotebook, então cresceu demais. Eu falei, cara, é aí o negócio. Em 2021, lancei meu primeiro curso. E aí, antes disso, eu tinha feito uns cursozinhos básicos e tal, né? Pegando as pessoas que me mandavam mensagem, fazia um cursozinho básico até para eu colher depoimento, saber se a minha Sim, metodologia estava funcionando ou não, para validar o produto. Em 2021, lancei um curso especialista em conserto de notebooks. E, cara, foi algo fantástico. Hoje os seus cursos, eles são online ou Online. presenciais? Online. Tudo online. E aí foi onde eu vi, inclusive, o poder do online. Em um dia eu vendi 100 mil. 100 mil reais? 100 mil reais. E Caraca. nesse dia do lançamento, foi o dia que deu tudo errado. Eu já tinha feito as lives e tal. Foi um dia, eu não lembro agora, mas o dia, o mês e tal. Mas foi em 2021, quando o WhatsApp caiu em todo o Brasil. Caramba. E o nosso grupo, assim, a gente Vai esquentando o grupo. lançamento, vai esquentando o grupo, era tudo lá. Eu tinha que mandar os links, o link da aula, Lá. dentro do grupo de WhatsApp. Cadê o WhatsApp funcionar? E ninguém sabia. Eu disse, pronto, lascou tudo. Será? Vou deixar isso para amanhã. Eu já tava desanimado. Uhum. E, cara, o WhatsApp, o evento ia começar 8 horas. O WhatsApp voltou 7h45 da noite. Nossa. Aí eu disse, cara, o WhatsApp voltou, manda o link da aula. O link da aula chegou lá. 15 minutos antes. 15 minutos antes, entendeu? Então eu tinha passado o dia inteiro sem falar com ninguém, porque a comunicação era toda pelo WhatsApp. E quando eu botei o link lá, a galera começou a entrar e, tipo, 12 pessoas, cara,
vai dar merda aqui. Aí começou subir. subir 80 pessoas. Daqui a pouco já tinha 300 pessoas esperando a live. Aí eu rodo o cronômetro, bora esperar mais gente. Cara, quando a live bateu 800, eu disse, cara, eu vou fazer... O 6 em 7. Meu amigo, eu entrei assim com fogo mesmo, entendeu? Para fazer o evento. Foi muito top o evento, né? Graças a Deus. Então, eu vi que era aquilo. Eu disse, cara, é isso. A internet veio para mudar vidas. Legal. E aí foi curso, a empresa, entendeu? Tudo e aí começou a decolar. Foi onde eu entendi o poder da internet. E desde então, cá estamos. Que legal, muito bom. E o que você considera ser a maior evolução no seu estilo de ensino desde que você começou a trabalhar com treinamentos, até ter o presencial e via internet? O que você considera como uma evolução no seu estilo? Boa pergunta. Metodologia. Existem vários tipos de metodologia, só que assim, a gente tem que entender a necessidade real do cliente, né? Então, do aluno e tal. Qual que era a minha necessidade? Eu trabalhei em cima das necessidades que eu tinha. Então, são dores em comum com a audiência técnica, com o dono de assistência. Eu vi que a turma tinha muita dúvida porque eletrônica, às vezes, é um bicho de 7 cabeças. Então, eu pegava o negócio e simplificava. E tudo prático. E a metodologia que eu gravo, as aulas, é como se o cara estivesse aqui do meu lado, entendeu? Aqui, pertinho e tal. Então, eu trouxe essa metodologia. E não só a parte técnica. Uma pergunta. Uma pessoa leiga que compra o seu conteúdo, o seu curso, consome o seu conteúdo, ele consegue aplicar? Sim, sim. Inclusive, a gente tem alunos personal trainer. A gente tem alunos motoristas de ônibus. É porque tem um grupo de pessoas que gostam de mexer com a informática. E ele usa isso não só como hobby, mas também como uma renda extra, entendeu? Legal. Então eles compram muito para renda extra deles. Legal. Então tem um cara que é motorista de ônibus que quando ele não tá trabalhando, ele tá pegando os computadores, consertando o quartinho dele. Tem um cara que ele é atendente de ele é farmacêutico. Ele fala, cara, eu pego os notebooks tudinho dos meus amigos, mas e conserto no meu tempo vago. Então, meu treinamento ele não é específico só na parte de eletrônica. Inclusive, a plataforma Techflix que a gente fez agora é uma plataforma em que ela pega a parte técnica, ela pega gestão, ela pega marketing, ela pega também a parte de análise de esquemas. E outro insight legal é que, como a gente não sabe de tudo, eu trouxe professores também para dentro da nossa plataforma, para somar. Então, a gente tem um valor agregado muito grande. Então, dependendo do momento daquele cara, do dono de assistência ou da pessoa que está comprando ali para ter uma renda extra, né? Esse cara ele vai navegar dentro do que ele está necessitando. Realmente, estilo Netflix. Hoje você tem quantos alunos, João? Que legal. Cara, hoje a gente tem pouco mais de 2.000 alunos. 2.000 alunos? 3 anos, bastante coisa, bastante coisa. Muito bom. Cara, e fala uma coisa para mim, João. Para um dono de assistência técnica, né? Ou um técnico que está assistindo a gente aqui no YouTube... O que você acha que diferencia um bom técnico de um excelente técnico? Um bom de um excelente. Boa pergunta. Eu começo no bom porque normalmente quem tem uma assistência técnica, no mínimo, se acha bom. Realmente assim, tem o se achar, né? Só que a questão de se achar, como é algo bem relativo, o que eu vejo? Quando a turma começa, o correto realmente é você fazer ali o arroz com feijão. Top. Começou a fazer o arroz com feijão, muito bem. Essa daí é algo que você tem que ter base até para você começar o teu negócio e fazer um serviço bem feito. Só que pro cara, a diferença que eu acho é que às vezes alguns técnicos, eles querem só macetes, eles querem só receita de bolo. E a verdade é que quando você quando você entra dentro desse segmento, dependendo ali do que você está fazendo, dos aparelhos que você está trabalhando, você tem que se especializar. E aí eu percebo que a turma às vezes não quer se especializar, quer viver só de dicas do YouTube. Hackzinhos, né? Os hackzinhos. Então, só que ali tem muita edição. Cara, disse, olha quando eu peguei, olha o que eu fiz, tipo, meus conteúdos mesmo. Eu não entrego muito. Eu vejo lá aquelas placas que você faz uma limpeza. Faz ali no banho na cuba ultrassônica. Levo lá pra cuba, pra desumidificadora, mas eu levei pra ali, mas eu não falei quantos graus tem. O cara às vezes não sabe, o cara papau com uma placa, acha que é só botar em qualquer coisa. Ou seja, dá pra dizer que o excelente, então, é o que estuda. É o que estuda, ele tem que estudar. Sim, não tem isso, cara. Não tem esse negócio de eu querer crescer sem estudar. Você tem que sim
fazer valer a pena. Invista em conhecimento, network e aprenda Tempo, com né? mentores, né? Tempo. É Boa. isso. Show de bola. Ô, João, ainda em cima disso, o Thiago levantou essa bola, eu acho que dá pra gente cortar mais uma. Quando você olha para um dono de assistência técnica, porque antes você começou com os livros, começou bem no início, era mato, né? Era tudo mato, tipo, não arcaico, tinha, método bem não antigo. tinha, né, essa tecnologia que tem hoje. Aham. E com a tecnologia que tem hoje, né, a gente consegue aprender hoje numa plataforma do YouTube, né, como outras plataformas que nós temos por aí. E o que acontece? Você percebe que o técnico hoje ele está mais preguiçoso? Ou assim, é uma crença que o cara fala, cara, por que eu vou gastar tempo se eu já sei fazer e não quer ir para um próximo nível de, como o Thiago falou, de se aperfeiçoar? Porque ele pensa assim, não preciso. Você acha que o técnico hoje, não generalizando, mas tem muitos técnicos cabeção, a gente fala muito isso, né? O cara, né, cabeça dura. Aham. Olha, eu não vejo nem assim a maneira do cara não querer estudar. Eu vejo o fato dele querer viver só dentro do conhecimento técnico, e é onde muita gente se ferra. Porque quando ele estuda só a parte técnica, ele simplesmente esquece todo o resto do negócio. O que é o resto do negócio? Ele esquece o marketing, ele esquece a gestão, ele esquece as finanças, ele esquece a liderança, ele esquece o mindset que ele tem que ter de empreendedor. Então, ele foca muito só no técnico. Técnico. Realmente, quando você está começando, como a gente falou, tem que ter o Para estudo começar, técnico. bom, né? Mas daqui a pouco, você tem que ser o cara, eu sempre falo, você tem que ser o cara trainee. Você tem que, eu até uso uma analogia, a diferença do marinheiro para o capitão. O marinheiro, ele tem que entender todas as operações do navio, mas o capitão, ele é o cara que está lá e ele vai conduzir a embarcação, Boa. porque senão vai ficar algo à deriva, não é verdade? Legal. E a responsabilidade do capitão é muito grande, só que o capitão não chega como capitão, o capitão tem que entender todo o processo. Então, o marinheiro, quando a gente está começando, a gente técnico e tal, tem que de fato ser um marinheiro. Só que você tem que entender o momento da sua transição para você não viver a vida inteira como marinheiro. Porque às vezes o cara tá com uma responsabilidade tão grande nas costas dele, pegando muito fluxo de máquina, equipamento, com pessoas e tudo mais, só que o cara não tá lá dentro da cabine. Então é só questão de tempo o barco dele bater, cara, e todo mundo vai afundar. Então eu percebo que hoje tem essa, assim, tá tendo uma evolução nos estudos, da galera tá tentando se especializar em treinamento presencial, online, só que eles pecam muito em não querer aprender outras coisas, em viver dentro daquele mundo assim, ó. Que não é nem só a parte técnica, né? É aprender a parte do business mesmo, né? Então, Agora, uma pergunta que eu sempre bato essa bola com o Thiago aqui, né? Eu acredito muito que tem uma parte, você pode discordar se você quiser, eu acredito assim, quando alguém fala que a gente é bom em uma coisa, aí o ego entra, não entra o ego? sim, Né? claro, Então, assim, claro. você é um bom técnico, eu levei naquela assistência do João, do Zé, e os caras não arrumaram, e aí eu pego você, João Tech, você fez uma limpeza aqui no meu MacBook, ficou perfeito, e custou, tava me cobrando quase 5 mil e nem arrumar, e não deu jeito, e você cobrou nada. Você, cara, falou que não custou nada e só entregou. Só Então um você reset ali. foi só um reset aqui, e você é muito bom. E aí a pessoa começa a falar que você é muito bom, que você é muito bom, e eu acho que às vezes o ego, ele pode roubar do dono de assistência técnica, você pode discordar se você não concorda Sim. com isso, para ele ir para um próximo nível. Porque assim, quando você é bom em uma área, numa competência, nossa cabeça, né, tende a falar, pô, vou ficar acomodado aqui e não vou querer ir para lá, porque lá eu não domino. Então eu não domino gestão, eu não domino finanças, eu não domino questões fiscais, eu não domino liderança, time. E aí, mas aqui eu domino, aqui eu sou bom. Você acha que isso hoje, né, isso tem roubado, às vezes, o técnico ir para um próximo nível? Às vezes é muito na minha cabeça, sabe, a questão do ego, tá? Não, com certeza. Inclusive, uma das coisas que... ano passado, eu estava numa palestra, quando eu desci do palco, o cara chegou e falou assim, ó, João, quero te pedir desculpa. Eu falei, ué, por quê, bicho? Aí ele falou, cara, quero te pedir desculpa porque quando eu vi você nos eventos, eu falava, vai, eu sei mais do que esse cara. Esse cara tá falando na internet aí, essas coisas não é assim como ele tá falando, não. Eu sei mais do que ele. E, de fato, eu sei mais do que você. Ele falou pra mim, né? E eu tenho muito conhecimento, papapá. Mas eu quero te pedir desculpa porque eu deixei o ego entrar dentro de mim. Eu foquei muito só em técnico, só que hoje quem está ensinando, ganhando dinheiro e palestrando é você que está naquele palco. Eu estou aqui aprendendo com você. Olha aí. Então, se eu tivesse aberto minha mente, talvez eu estaria no palco com você. Mas hoje eu estou aqui ouvindo e por isso que eu quero te pedir perdão por esse sentimento que eu tive. Eu disse, cara,
O importante é você se perdoar, porque você vai liberar perdão para você mesmo. Porque eu não carrego você que carregava, Exato. né? Aí, então, respondendo aqui a sua pergunta, hoje realmente tem muito disso. Inclusive, uma coisa que eu falo, não tente ser, embora você é bom no negócio, mas não tente sempre ser o super-herói. O que é ser o super-herói? É o cara pegar, às vezes, aqui um aparelho, o cara tem um negócio para girar, ele tem que entender que o negócio dele tem que funcionar como se fosse uma indústria. Por exemplo, se eu tenho ali 20 aparelhos para consertar, eu me acho tão bom a ponto de eu não largar o osso. Eu fico tentando futricar nesse aparelho até eu consertar. Só que enquanto isso, Tem 19 lá na bancada. 19 lá na bancada. Aí o cara passou um dia inteiro. Ah, beleza. Aí depois tu vai lá pegar os aparelhos, atrasou tudo. Cliente reclamando. Às vezes tu faz as coisas nas pressas, entrega aparelho porque o cliente veio pegar, ficou chateado. Então, uma coisa que eu sempre falo, não tente ser o super-herói em tudo, mesmo você sendo bom, mas entenda o seu limite. Tem coisas que é melhor você deixar de lado, cara, e tá tudo certo. Isso não vai diminuir e nem engrandecer você, não. Tá tudo certo. Vida que segue. Se fosse por isso um médico, mesmo sendo bom, se um paciente morresse, pronto, ia acabar a vida dele. Não é, a gente sabe que não é assim, não é entendeu? assim. Então eu faço essa comparação. Então, se você fosse dar uma dica para um dono de assistência técnica, que todo mundo elogia o trabalho dele, que ele é bom pra caramba, ele é um artista, ele é um cirurgião técnico, né? Assim, que dica você daria para ele agora, olhando nessa câmera aqui, João? Manda para ele. Então, eu diria justamente isso, né? Que embora você seja bom naquilo que você faz, mas você tem que entender que você tem grandes responsabilidades pela frente. Então, vai chegar um momento que você não vai conseguir, tá tudo certo. Você não é obrigado a saber de tudo. Então, deixa o aparelho de lado, estuda depois e tal, pega outras máquinas, faz o negócio acontecer. Mas o importante é você ficar em paz. Então, não deixa o ego subir para a cabeça, que isso é muito perigoso. Assistência foi feita para dar lucro, empresas foram feitas para dar lucro, né? João, você já liderou várias turmas e profissionais. Como você enxerga o impacto que deixou em seus alunos ao longo dos anos? E também se existe algum caso específico que te marcou profundamente, algum aluno que você falou, né, assim como, né, o técnico te ajudou, você ingressar nessa carreira, ele marcou a sua vida. Eu tenho certeza que, né, talvez você tenha marcado algum jovem, algum aluno nessa trajetória, nesses 2.000 alunos que você tem aqui. Então, a gente consegue pegar muito feedback, assim, principalmente quando a gente vai para uma palestra e tal, que muita gente fala, pô, você mudou minha vida, teve um caso assim, assado, que eu me espelhei em você e tal. E é bem legal, a gente recebe, assim, centenas de feedback, né, depoimentos. Mas teve uma coisa que me marcou muito. Teve um evento que eu fiz, um lançamento, e aí a gente fez o lançamento, foi bênção e tal. E após o lançamento eu recebi uma mensagem. Nessa mensagem, o cara mandou uma mensagem para mim chorando. E o cara falou o seguinte, ele disse, João, eu ia tirar a minha vida essa noite. Caraca. O cara ia tirar a vida dele, o cara do Rio Grande do Sul. O cara disse, eu ia tirar a minha vida essa noite. Quando eu vi a sua história, o que você passou, eu vi que existia possibilidade para mim. Aquilo não era o final de tudo. Então o cara mandou a mensagem, ele ia tirar a vida dele. Ele falou que ele viu os eventos e tal, e ele vinha me acompanhando, né, nas redes sociais. E o negócio dele estava indo tudo ruim, ele tinha perdido a assistência, eu não sei se tinha pego fogo, tava com problemas pessoais, de relacionamento, a vida dele estava assim... Tava uma desgraça. Uma desgraça. E ele já tava ele tinha botado lá a corda, já tinha feito tudo para ele se matar. Aí ele falou, eu vou só assistir isso aqui, depois dessa live, vou tirar minha vida. E aí ele assistiu a live e tal, e quando ele viu a minha história de vida, que casava, era muito semelhante com a dele. Jornada do herói. Ele viu que era possível ele também dar uma virada de chave. Que era possível, que aquilo não era o fim. Entendeu? Então, assim, foi algo muito impactante. Então, isso eu falo até hoje onde eu vou, porque a gente vê que não é sobre a questão do dinheiro e nem só da transformação, mas a gente vê o quanto que a gente pode impactar pessoas. Verdade. E eu vi isso também como um propósito. Eu falei, Deus, se o Senhor me usou até aqui, tudo que aconteceu na minha vida foi para que eu crescesse. E se eu cheguei até aqui é porque o Senhor tem um propósito. E se for para eu crescer ainda mais, que seja para tua honra e para tua glória, que seja para eu impactar pessoas para coisas boas ainda, entendeu? Então eu encarei isso como propósito, como propósito de vida. Legal. Às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e a gente fica meio bolado mesmo, né? Não entendendo o porquê. Eu sempre falo sobre a visão do helicóptero, não é que quando você está no helicóptero, você consegue ver o todo, né? Você consegue ver o meio,
o começo, o meio e o fim, né? Aham. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que Deus ele consegue ter uma visão do helicóptero, porque ele tá no alto, né? É. E só que quando você tá na terra, no chão, você não consegue ver as outras coisas. Você vê só aquele momento, né? Igual um O que desfile. tá ao teu redor Né? ali, Você vê né? um desfile de Disney lá, aquele desfile, você vê o Pateta, você vê lá o Mickey, você vai vendo. Mas quem tá de cima, ele consegue ver todo Tem uma visão a panorama do negócio, né? E acontece essas coisas conosco, você fala, caramba, meu, pô, você tinha 22 anos, 21, 22 anos quando você foi roubado, 21, em 2013, né? E aí você vê hoje, você tá com quantos anos? Eu tô com 33. 33. Cara, olha aí, 33 anos, você tem uma história que talvez muitos técnicos nem tenham. Nem passou por isso, nem viveu nada, e você viveu todas essas experiências que hoje você consegue falar com propriedade, consegue falar com segurança, inspirar outras pessoas e transformando limão em limonada. Né? Sempre. E aí você vai olhando e você fala assim, caramba, isso aqui tá conectado com isso para poder ter ajudado outros. Mas top demais, muito bom. Antes desse depoimento aí, você tinha esse propósito? Você tinha algum propósito nesse ramo da assistência? Porque eu acho que isso, como você falou, se tornou um propósito hoje, né? Sim. Mas você tinha isso antes? Você pensava nisso antes ou não? Então, eu pensava porque eu encarava muitos desafios, né? Inclusive, eu quebrei 3 vezes. E nesse percurso de quebrar, entre a parte de ser roubado e tudo mais, eu quebrava porque eu não sabia finanças, então eu tive que procurar uma pessoa especialista que me ensinasse isso, um judeu, inclusive o Benzo. E em eventos que eu fui, eu lembro que eu tava, tipo assim, pra desistir do negócio. Eu tava pra desistir mesmo, eu falei pra minha esposa. Trabalhava e não sobrava nada. Cara, não sobrava nada. Eu acho que isso é a vida que o dono de assistência leva. Aí, pra você que tá querendo desistir, ouve o que esse cara vai falar agora. Então, escuta isso, tá? A gente sempre vinha nessa, entendeu? Batendo aí. Teve um dia que eu falei pra minha esposa assim, eu disse, poxa, será que isso realmente tem propósito? Porque, pô, eu tô trabalhando tanto. Teve época que, assim, minha esposa ela ainda trabalhava na universidade, embora eu já tinha saído, tava com assistência e tal, mas a gente ainda não tinha uma segurança do negócio. Porque era muito fumo, era muita dor de cabeça, bucha e tal. E aí, teve um dia que eu não tinha nem dinheiro pra botar combustível na minha moto, entendeu? E aí eu pedi minha esposa e tal. Teve uma vez também que a gente teve que sair. Então, assim, eu tive que levar ela pro lugar mais barato mesmo, porque eu não tinha dinheiro. E ainda também ela ajudando e tal. Então, isso é muito chato para um homem, sabe? Sim. Você como provedor e tal, Sim. que sabe que trabalha, que luta, e você não tem dinheiro. Falei, cara, esse negócio não vai dar certo, eu vou sair dessa e tal. Ia desistir. Eu vou desistir. Aí eu disse, eu acho que eu vou voltar para a universidade, todo mundo lá me conhece, vai dar tudo certo e tal, né? A gente até cogitou isso, não vou mentir. Eu pensei, João, quantas vezes você pensou em desistir? Várias vezes. Todo empreendedor, se não pensou, tem alguma coisa errada, pô. Várias vezes pensei em desistir. E aí eu lembro que estava tendo um evento que é a imersão 8Ps do Conrado Adolfo. Era 8Ps, né? Do Conrado Adolfo. Legal. E aí eu vi a imersão e estava no voo promocional. E eu falei para minha esposa, que ela nunca tinha ido para São Paulo. Eu falei, eu tinha um créditozinho. Eu falei assim, ó, vamos para esse evento? Ela disse, não, mas a gente já está muito endividado e tal. Eu disse, vamos para esse evento? É a última vez. Se lá eu não encontrar nada, a gente volta. Eu já sei que eu estou endividado. Mas enfim, eu vou largar tudo e vou atrás de procurar um emprego, vou parar de empreender, né? Aí ela disse, tá bom, é isso que você quer? Eu disse, eu só quero que você vá comigo, eu preciso desse apoio. E aí ela, tá bom, vamos. E comprei as passagens, tudo mais, a gente veio para esse evento, a imersão 8Ps. Cara, e lá, assim, a gente viu que pessoas passavam pelas mesmas dificuldades que a gente e tal, então eu vi, pô, eu tô num lugar que não é só eu, entendeu? Sim. Todo mundo divide as mesmas dores e tal, embora fosse segmentos diferentes, Sim. mas eu entendi muito isso. Então, assim, o cara me deu uma sacada muito boa. Inclusive, isso foi início de 2021, foi quando eu entrei na internet. Então, esse evento para mim foi uma virada de chave. Que legal. Casou. Então, nessa imersão, cara, foi bem legal. Foram 3 dias lá, eu aprendi um pouco sobre finanças, sobre marketing, gestão, papapá. E eu falei assim, meu, é isso, eu tô fazendo tudo errado. Não é um negócio que não dá dinheiro. Sou eu que estou fazendo tudo errado, o problema sou eu. Você voltou decidido a não desistir. Cara, voltei com a faca nos dentes, bicho. Que voltei legal. assim pra guerra mesmo. Olha o poder sabe? de um evento, né? Foi. Olha o poder de um evento. Voltei com a faca nos dentes, meu, pra resolver, assim, ninguém. Eu disse, se eu já tenho, assim, se eu já tinha essa persistência comigo,
agora que ninguém me derruba mesmo, entendeu? Então eu fui pra cima, aí foi onde eu fui melhorando. Inclusive, eu tinha uma dívida de 40 mil, quitei por R$ 600. Uau. Isso porque eu aprendi com um cara que me ensinou lá. Então, cara, aquele investimento já se pagou milhões de vezes, legal, entendeu? Que legal. Então eu vim, botei a parada pra acontecer, eu disse, não, o problema não é o modelo de negócio, o problema sou eu que tenho que ser modelado. Eu que tenho que modelar o negócio, inclusive. Mas faz assim, como o Marcos fez, olha lá para aquela câmera. É que no seu caso, calhou esse evento. Sim. Mas se hoje, provavelmente tem alguém assistindo a gente pensando em desistir, o que você falaria para esse dono ou técnico? Pronto, meu amigo, o seguinte, quebrar faz parte do negócio. Só que imagina, se todos nós fossemos desistir de empreender por quebrar, eu não estaria aqui, nem vocês. Eu também não. Então, acontece, empreender, eu costumo dizer que é uma arte, só que uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, que a gente como empreendedor, a gente às vezes é muito ousado, né? E tem que ser ousado. Só que acima de tudo, a ousadia, ela tem que andar de mãos dadas com a prudência. Então, o que eu falo? Procure mentores, procure pessoas que já trilharam o caminho que você quer chegar. Invista em conhecimento, invista em network. É persistência, perseverança. Sempre. Só que você tem que trabalhar sempre de maneira inteligente. Então, a virada de chave para mim foi quando eu vi que não, assim, o que eu estava fazendo já não surtia mais nenhum efeito dentro do meu conhecimento. Então, eu procurei pegar pessoas que já tinham trilhado aquele caminho que eu queria, pessoas que tinham bagagem, mentores que de fato tinham uma autoridade naquilo que faziam e pregavam. Então eu fiz investimento e hoje está muito mais fácil, porque você pode ouvir podcasts, você pode pegar insights e, para finalizar, não fique só estudando com obesidade intelectual. Estude e pratique. Tem uma frase do Paulo Vieira que fala: tem poder quem age e superpoderes quem age certo no momento exato. Uau. Bom. Cara, e aproveitando, você falou de mentor aí. Hoje, você tem um ou mais mentores que marcaram você, seja no âmbito do treinamento, de você como professor, ou no âmbito de vida, ou no âmbito de empreender, né? Quem que você hoje coloca nesse pedestal aí de mentor, ô João? Então, eu tenho vários mentores, né? E tem um mentor que eu falo com ele todos os dias, que é Jesus. Uau. Bom. Boa. Cara, todos os dias eu aprendo algo com ele. Todos os dias. A gente, quando passa por algumas dificuldades na vida, às vezes a gente quer buscar só a ajuda do homem, né? Mas, assim, quando a gente entende que a gente é totalmente dependente dele, cara, eu quero conversar todos os dias com ele. Eu acordo de manhã, 5 da manhã, eu vou logo conversar com ele, entendeu? E aí eu pego muitas coisas assim legal, quando eu faço um pequeno estudo bíblico ali, eu disse, cara, hoje eu vou fazer algo diferente, porque o meu mentor me falou isso, me trouxe uma ideia e tal. Então, ele é o meu maior mentor. E falando sobre a parte profissional aqui, que a gente busca outras pessoas, eu tenho sim vários outros mentores, né? Então, assim, na parte técnica, um dos meus mentores, que hoje eu tenho o prazer de compartilhar o palco com eles, é a turma do Laboratório dos Notebooks, né? Nesse evento que eu vim agora. Então, foi um dos caras que me ajudaram muito no crescimento, quando eu estava começando na parte técnica. Tem outros também, da parte, como eu falei para você, da parte de gestão, né, ali do empreendimento e tal. O Conrado Adolfo, um cara que até hoje eu levo uma pulseirinha que eu tenho, tem uma pulseirinha que ele me deu, que tem assim, ó, sucesso é uma decisão. Então, essa é uma frase que foi bem marcante para mim. Na área, assim, das finanças, tem um Benzo, que é um judeu, um cara que eu admiro demais, que veio também, assim, do zero e hoje é um milionário, que tem várias obras pelo Brasil e em outros países também. E na parte de marketing, um dos caras assim, que eu admiro muito como mentor, que teve até um evento do Fire que eu não pude ir por conta da cirurgia, que é algo que depois eu vou comentar, né? Vou tomar um pouco de cuidado. Mas é um cara que eu admiro muito, que é o Ladeirinha, né? O Leandro Ladeira. Top. É um cara muito top, assim, que eu admiro e que eu gostaria de estar com ele lá no evento do Fire, mas que eu não pude esse ano, mas no próximo a gente Vão vai ter estar outras lá. oportunidades. Legal, vamos Top saber. Demais, top demais. João, na área de treinamento técnico, né, a gente até acabou passando nesse final de semana um momento bem bacana lá com o pessoal do laboratório e passa por constantes inovações. Toda hora a Apple acabou de lançar aí o 16. E o que podemos, na verdade, como você se mantém atualizado e relevante nesse cenário? Como que você se mantém, né,
conectado nessa frequência, né? Ainda que você já falou que você faz muitas palestras, mas é bom o ouvinte saber da sua boca aí como que tudo isso funciona, essas atualizações. Então, essas atualizações, como elas são constantes, né? Atualiza tudo muito rápido. Às vezes não dá tempo da gente pegar tudo ali, a gente viver estudando o negócio. Eu, como dono de assistência, vou ser bem franco. João, você estuda a fundo tecnicamente cada coisa? Não. Mas eu tenho que ter a base. E eu vou nos fóruns e tudo mais para eu ter a base. Para quê? Para poder até mesmo orientar minha equipe com alguma atualização ou algo do tipo. E aí é onde vem a grande sacada. O que a gente faz? Um exemplo, saiu algumas atualizações, sei lá, um reparo de Mac que está com problema em série. Eu já vejo o que está acontecendo, por que está acontecendo e já tento treinar minha equipe para se prevenir. Caso eu pegue alguma coisa desse tipo, já saiba como solucionar. Algumas coisas, às vezes, a gente não consegue ter a solução, porque a assistência, ela às vezes não consegue ter a solução completa para tudo. É igual ao hospital. Lá vai pessoas doentes saem curadas, mas vai pessoas doentes que morrem também. Então não consegue ter a solução para tudo, não é verdade? É o Luiz, ele falou um negócio muito bacana lá no evento. Eu falei, cara, eu fiquei assim, nunca tinha visto, né? Assim, o pessoal fazendo ali o reparo, mostrando aqueles negócios e aquela, parecia uma cirurgia. Até falei pro Thiago, meu, isso aqui parece uma cirurgia. E aí falou com o Luiz, falei, cara, vocês parecem cirurgiões e tal, não sei o quê. Ele falou assim, Marcos, aqui é o seguinte, qual que é a nossa... Ele falou, nós somos cirurgiões mesmo. A única diferença do cirurgião do humano é que se a placa morrer, a gente consegue substituir a placa. Né? Agora o humano não. Ele falou assim, mas aqui o trabalho é bem isso. E aí você falou, eu lembrei agora, porque né, tem paciente que morre que a gente fica, pô, ali, né, o equipamento, fala, pô, morreu, que pena, mas né, não é como um humano. Mas, cara, eu até saí de lá e falei, meu, vocês precisam realmente ser elogiados, parabenizados mesmo, porque assim, cara, é muito conhecimento. É muito assim, não é um quebra-galho, é conhecimento assim profundo. Eu acho que vocês tinham que ganhar mais. Eu até falei, pô, meu, um tempo, tem cara que cobra lá R$ 150, R$ 250 fazer um reparo. Quanto conhecimento foi adquirido, quanto tempo foi envolvido naquilo ali. Eu acho que. E assim, uma coisa interessante, que aqueles caras, assim, eu nem me coloco no meio, porque hoje eu já não tô mais nessa pegada técnica, eu já entrei muito nessa frequência de estudo a fundo. E os caras gostam, né? Eles gostam, né? Os caras gostam, têm tesão pelo negócio. E isso é muito massa. Então, assim, é como a gente tava falando, né? É muito propósito também. É tanto que eu falo pros caras, pô, mano, você ama mesmo isso, né? Eu chego pro Edson e falo, cara, eu te admiro muito, porque tu ama esse negócio. Então, se você não estudasse outros cabeções, não conseguiria resolver algumas coisas. Por quê? O cara estuda, se dedica, erra, passa noite, desenvolve ferramenta, estudando. Cara. Eu fiquei vendo aquilo, falei, meu Deus do céu. Desenvolve as ferramentas, pega com chinês, com russo e tudo mais, para poder trazer a solução e passar aqui mastigado pra galera, entendeu? Que legal. De cara, vocês têm que se valorizar, pô. Não é, porque às vezes a turma tem o sentimento de, vou tudo vender pela internet, pode soar como picaretagem, mas não é. Às vezes é um pensamento realmente só deles e tá tudo certo. Mas, cara, eu falo pra eles, vocês podem ser ricos com isso. E não ficar assim, estuda, faz a parada. Mas, cara, vende isso, porra, é o tempo de vocês, é conhecimento, isso aqui é algo que não é tão fácil de acesso. O Fernando, o Edson, cara, eles falaram aquele dia que fiz a live, fizemos a live com eles, e aí acabou a live, acho que eram umas 20h30, eles falaram que iam continuar na assistência pra fazer reparo. Eu falei, pô, sério? Eles falaram assim, cara, tem vezes que nós saímos aqui 11h30, lá de Limeira, os meninos, né, o Edson e o Fernando. Eu falei, caramba, meu. Você vê o Alex lá no evento também, o cara desenvolveu todo o mapeamento lá do PlayStation. Né? Não tem um manual assim, ó, conserta desse jeito. Os caras, né, fecha pra ir pra autorizada. E o cara foi lá, meu, e desenhou tudo e disponibiliza, né? Tipo, vai lá, faz aí. Conserta, repara, né? Aquele outro, o Alex muito bom e tal, o Eric também mapeou todos os processos. O Christian também desenvolveu lá a ferramenta e tal, né? Então, assim, os caras são loucos mesmo por isso, sabe? Os caras apaixonados por isso. E tá tudo certo. Então é por isso que eu falo. É propósito. É propósito, né? Boa. Legal. João, como que você vê o futuro do mercado de assistência e o futuro dessa parte de treinamento, né? Dentro desse mercado de assistência, né? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos anos? Olha, assim, o pouco que a gente consegue captar, a gente já consegue ter mais ou menos uma base do seguinte. O fato é que
as indústrias, elas não gostam dos técnicos. Os técnicos são, tipo assim, um pé no saco para eles, porque Por quê? fazem com que eles não ganhem dinheiro. Se eu trago meu celular aqui, Porque a conserto indústria pra tá no você, lance de vender. claro, indústria é Sim. venda, 100% venda. A indústria ganha com venda. Pela indústria, quebrou, descarta e compra outra. Então, o que até uma coisa que eu vou falar agora, você que está assistindo, presta atenção nisso daqui. A maior crise dos Estados Unidos foi o quê? 2008. Acho que muita gente lembra disso. Sim. Em 2008, os Estados Unidos, quando quebrou, os aparelhos que a gente comprava dos Estados Unidos eram aparelhos que duravam 2, 3, 10 anos, eram aparelhos muito Bons. duradouros e tal. Então, toda aquela região ali trazia, era tudo importado e tal, então era muita coisa boa. Só que os Estados Unidos olhou o seguinte, pô, nós estamos quebrados, o que a gente vai fazer? A indústria, o que vai fazer? Aí eles olharam para a China já vinha nessa pegada de fazer coisas mais descartáveis. Fazia coisa... Mais barato, mas também... barato, e aí tinha praticamente uma programação de tempo. Só que vai quebrar em X tempo. Exatamente, já é tudo programado. Aos Estados Unidos olhando aquilo, falou: a China, potência mundial, crescendo, a gente não pode ficar atrás. Isso foi até de um livro que eu li. O que foi que os Estados Unidos fez? Copiou eles. Vão fazer produtos não de má qualidade, mas com a qualidade mais inferior para que quebre e depois a gente consiga vender de novo com um ano. E assim a gente vai conseguir se recuperar mais rápido, porque a indústria ela é muito forte. Então foi o que aconteceu, começaram a fazer isso. É tanto o que hoje a gente compra que tem grande durabilidade. Você compra uma TV dessa, um pouco mais de 1 ano, 2 anos, a tela já vai ficando mais manchada, já parece um lixo e tal. O celular dele já começa a dar defeito em tudo que é lugar. Em 2, 3 anos. Atualizar. Pode atualizar. Então, Fora os modelos novos, você vai tendo aquele desejo, né? Então, Porque tudo lança trabalhado. A indústria trabalha em cima do marketing, do desejo, de necessidade e tudo mais. E aí a gente pensa o seguinte, tá, e como que vai ficar as assistências? Eu estava até conversando com os meninos, a cada dia as coisas estão se fechando mais. Antigamente eu pegava um notebook ali, ele tinha processador soqueteado, memória e tudo mais. Hoje não. Hoje você pega a maioria das máquinas, estão vindo já com tudo integrado. Já não é mais um chip, uma PCH. A PCH, para quem não sabe, é a plataforma Control Hub que faz o controle gerencial dos dispositivos e manda para o processador. Então hoje já vem tudo integrado. A memória já não está vindo mais ela encaixada, ela também já é soldada, igualmente iPhone. Então a gente pega aparelhos hoje que é praticamente um celular. E aí, o que o técnico vai fazer? Tem muita coisa que não dá mais para conserto. Eu estava falando para os meninos, um aluno fez uma pergunta, uma pessoa que estava lá na palestra fez uma pergunta seguinte, mais ou menos parecida com essa. Cara, estou começando agora na informática e tudo. O que você aconselha? Eu falei, tem máquinas que é melhor você descartar e trocar logo a placa, porque você não vai procurar solução. Não vai ter solução daqui a um tempo. O que vai ter solução? Algumas coisas mais simples. Eu vou pegar na parte de notebook, que é algo que a gente domina mais. Reparo de carcaça, vai dar para reconstruir? Troca de tela. Troca de tela e tal. Mas tipo, Teclado. reparo de teclado, mas reparo de placa, porque a China consegue Gasta fabricar. tempo, né, também, né? João? Mas tipo, Toma muito tempo para você reparar coisa uma que- placa e a China já tem uma Exatamente. placa pronta. é coisa que qualquer técnico consegue, qualquer pessoa consegue fazer um reparo de uma base, trocar uma malha e tal, entendeu? Que é coisa mais simples, tipo desmontar e montar. É um trocador de peças, digamos assim. Aham. E é isso que dá muito dinheiro na assistência. E na parte de placas, não que seja ruim, mas o cara que está começando agora, se eu for entrar muito nessa, são maquinários caros, precisa de uma grande habilidade técnica e precisa de muito estudo, como você viu a turma ali, Eu né? vi, pelo amor de Deus. Aí, resumindo, cara, tudo tá se fechando para a gente não fazer reparos. Tem placas que não dá mais para a gente fazer nada, tem placas que não tem processadores que vêm da China são recondicionados e que já vêm sem funcionar. Então, assim, não tem muita coisa mais a gente fazer. Vai chegar um momento que, cara, vai ficar algo limitado. Vai ficar o trocador de peça. E tá tudo certo. Legal. Dá dinheiro. Dá dinheiro. O fato é dar E muitas vezes dinheiro. trocar a peça vai ser muito mais econômico do que a pessoa Exatamente, descartar e comprar outro aparelho, outra Exatamente. máquina. Aí eu ressalto, não Boa. é que reparo de placa não deu dinheiro, Sim. mas o cara tem que entender o momento que ele está, Sim. entendeu? Boa. Bom, vou partir para essa daqui, ó. Se você pudesse voltar ao início da sua carreira e mudar alguma coisa, o que seria? Ou você acredita que os erros foram fundamentais para o seu crescimento? Até falamos um pouco sobre isso, mas Aham. né, vale deixar aqui essa... Não, muito boa essa pergunta. Assim, a gente sabe que quando a gente é novo, a gente faz muita cagada, né? Mas assim, de fato, a necessidade me fez impulsionar muito.
Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria mais foco. Porque a gente, quando tem a mentalidade empreendedora, a gente às vezes quer atirar para tudo que é lugar. Pô, isso aqui tá dando dinheiro, vou fazer isso aqui. Então, assim, você não consegue, às vezes, ter foco no negócio, canalizar suas energias em algo. Entendeu? Então, eu fui muito disso. Quando eu comecei a empreender, eu dissipava muito minhas energias. Então, acabava que no final de tudo, eu não conseguia dar conta das coisas, porque eu era muito empolgado. Então, é por isso que eu falo, hoje eu sou um cara mais Pé no chão. pé no chão, entendeu? Eu sou um cara mais pé no chão. Quando eu vou fazer algo, eu posso até errar e ainda vou errar, com certeza. A gente não tá. A gente não consegue se esquivar disso, né? Mas hoje eu posso errar, mas eu sou mais cauteloso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que eu fiz muita merda assim no passado, que eu vejo que muitas pessoas, quando eu vou conversar, principalmente donos de assistência, tá? Escuta isso, você que é dono de assistência. Quando você for começar um negócio, analisa as suas energias, faz caixa, deixa a saúde do teu negócio bem. Porque se a saúde do teu negócio não for bem, a sua saúde também não vai ser bem. Legal. Você vai ter complicação em casa, com a família, porque se tem uma coisa que desestrutura uma família, o ser humano, é financeiro. Com Dá certeza. até separação, né? Dá. Então o cara fica louco, não consegue pagar as contas, Começa a colégio tá brigar. criando, briga e tal, o cara vive estressado, pilhado. Então, uma das coisas que eu fiz, que me fez muito mal, foi tipo, eu já tava com um negócio em andamento, eu não tinha uma saúde financeira boa no meu negócio, e eu disse, vou abrir outro. Fui abrir outro em outra cidade. Entendeu? Fui abrir outra Essa é a assistência. cabeça de todo técnico, fui né? O abrir cara acha que quanto mais loja ele tiver, melhor vai ser, cara, né? fui e abrir tal. outra assistência em outra cidade e adivinha, deu tudo errado, tudo porque errado. eu não tinha um negócio formatado, eu não tinha uma Maduro, metodologia né? Um negócio maduro. sólido. Aí fui inventar de botar outro. Foi o que aconteceu? Cara, quase me arrebento com isso, entendeu? Gastei dinheiro, me desgastei fisicamente, porque era em outra cidade, psicologicamente. Então, uma coisa que eu faria diferente no passado era isso. Teria mais foco, analisava minhas energias em um negócio que eu acredito que fosse dar lucro. E se não desse no final de tudo, pelo menos eu tentei. Boa. Boa. Vamos sair do passado e ir pro futuro, então. Bora. Num cenário ideal, num cenário top, certo? Pro que você almeja, pro que você quer, tá? Onde você gostaria de ver sua carreira nos próximos 5, 10 anos, né? Há algo que você deseja ainda conquistar? Fala um pouquinho aí pra galera. Na internet. E onde mais, João? Nos palcos. Eu gostei disso. Mas tudo isso aí como um mentor Tudo como um mentor. nesse nicho de assistência. Não. Aí, Ou não? uma pergunta muito Vai. boa. Uma pergunta muito boa. Ah. Que assim, quando você tá em transição, você começa a gerar muitas dúvidas, desejos e tal. Você fica vendo onde é que você vai conseguir se encaixar e aquilo que traz paz também pro teu coração, Sim. que você vê que vai dominar. E aí, eu como técnico, eu tenho experiência também na parte da assistência, gestor e tudo mais. Só que eu pensei, cara, dono de assistência é muito bom de verdade. Só que eu posso ir além disso. O que eu falo ir além? Eu percebo que muitos empreendedores, principalmente prestadores de serviço, têm dificuldade nas vendas. Quando a gente conversa, às vezes o cara, ele é bom no negócio, mas ele não consegue vender a ideia dele, não consegue vender o produto, falar por que ele tem a solução para o problema do cliente dele. Uhum. Então, eu comecei a pensar, cara, se eu ajudar as pessoas em vendas, elas vão crescer muito mais. Então, eu pensei em fazer algo que eu trabalhasse em cima de uma produção de conteúdo que processe uma audiência, convertesse essa audiência em clientes e assim fazer bons faturamentos em vendas. Então eu posso fazer isso hoje com prestador de serviço, porque eu já fiz mentorias, já dei mentorias com pessoas dono de assistência, mas também outras pessoas que não eram dono de assistência, mas era de outro segmento, mas tudo sendo prestador de serviço. Eu falei, cara, eu vejo isso hoje como um propósito de vida também. Legal. Porque eu comecei de uma maneira, eu fui sendo moldado para chegar até aqui. Só que daqui para frente agora vai ser uma outra jornada, vai ser uma outra etapa da minha vida, entendeu? Legal. Então eu pensei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo em cima disso. Porque dentro da assistência é muito bom, é muito legal. Só que também é algo muito nichado, né? Não acorda todos os dias a pessoa, hoje eu quero ser técnico. Sim. Mas acorda todo dia a gente querendo o quê? Vender, aprender a vender, ganhar dinheiro. Prosperar. Então eu vejo isso como a continuidade do meu propósito.
Show, muito bom. Não sabia dessa. Acha que o João de hoje é muito diferente do João do início da sua carreira? É uma pergunta que tá claro que é, né? Mas fala aí com suas palavras. É, completamente. E sabe, eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo que tá assistindo a gente. Eu vinha pedindo muito a Deus, assim, um pouco de mudança de vida, sabedoria e tal. Porque quando você chega num patamar, se você for acomodado, ali tá tudo bem. Só que você quer uma mudança, né? E eu falei, Deus, como que eu posso mudar de vida? Como que eu posso ajudar mais as pessoas? Porque sempre eu vejo assim, não é só o pedir para mim, mas para Aham. as pessoas também, né? Então, quando você faz o bem, as coisas boas vêm também. E aí eu vinha pedindo sempre isso a Deus. E até uma pergunta que talvez as pessoas ficam perguntando, mas se o cara se desenvolveu tão bem na assistência, por que que hoje ele está querendo mudar? É, pode se Por que gerar que ele assim quer essa vender curso? pergunta. Alguns falam, Eu né? nem diria mudar, eu diria somar. Porque você nunca vai deixar de falar para esse público da assistência. Exatamente, nunca vou Aham. deixar. Mas um amigo meu falou, cara, por que que tu, se tu tem essa habilidade, um dom e tal, por que que tu quer sair assim da bancada? Eu falei, cara, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida de maneira que a gente não entende. Eu vou falar uma coisa aqui para todo mundo compreender, digamos assim. Agora, início do ano, eu dei uma baixa na produção dos meus conteúdos e tal, e aí o que foi que aconteceu? Eu passei por um problema de saúde, no qual esse problema de saúde me trouxe muita, como que eu posso dizer? Me trouxe muita reflexão. Então, eu eu treinava e tudo mais, uma rotina assim bem intensa de treino, organizando meu dia bem direitinho. Só que eu não estava conseguindo emagrecer como eu Gostaria. queria, gostaria e tal. E aí aconteceu que em dezembro a minha mãe viu um nódulozinho aqui, uma bolinha. Falou, meu filho, o que que é isso? Tal. Ah, não sei, mas também deixei pra lá. Eu até achava que eu tava um pouco rouco, que às vezes era gripe e tal, enfim. Passou o seu tempo, começou a se criar um nódulo aqui no meu pescoço. E aí esse nódulo foi fazer os exames e tal. E viram que tinha um nódulo, né? Um nódulozinho de 3 centímetros. E geralmente a questão de tireoide é muito comum nas mulheres. E homem pode acontecer, só que é um pouco mais raro, principalmente quando você já se alimenta bem, tem uma vida boa e tal. Só que isso foi, o médico falou, é um nódulo que geralmente cresce 1 centímetro por ano, e o meu estava crescendo 1 centímetro a cada 2 meses, então estava Nossa. crescendo algo muito rápido. E aí eu falei, não, vou repreender isso não vai acontecer na minha vida, papapá. Todos os dias orava para Deus repreender. Só que Deus não quis assim. Deus quis que fosse diferente. E eu respeitei a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável nas nossas vidas. E aí o negócio cresceu muito. Inclusive, quando eu tava no evento de vocês, na Alphaville, não sei se vocês chegaram a perceber, mas, cara, tava um mundrungo de assim, entendeu? Tava algo bem grande. A blusa tava fechada assim, tava algo bem grande. E então, depois surgiu o outro do outro lado. Eu falei, Deus, o que que é isso? Então, começou o negócio a apresentar e tal, os nódulos. Fez a punção, não diminuiu. Comecei um tratamentozinho, também não diminuiu. Resumindo, tive que fazer uma cirurgia. Na cirurgia, eu falei, eu vou fazer a cirurgia, vai dar tudo certo, não vai apresentar nada demais, nada maligno. E apresentou. Então, assim, eu sempre torcendo para algo bom e as coisas, né, Nem sendo sempre são caminhadas. assim. Nem sempre são assim. Resumindo, realmente eu fui diagnosticado com câncer na tireoide. Minha família não tem, do lado do meu pai, da minha mãe, mas aconteceu. O que que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então eu tinha duas opções: ficar travado pensando nisso, nossa e tal. Ou então eu pensei, cara, o que que eu posso tirar de benefício nessa situação? Aí eu disse, Deus, eu vou deixar que o Senhor me responda, mas eu vou continuar orando. Orava todos os dias, acordava, pegava ali meus exames, orava em cima, mas mesmo assim aconteceu. Então, graças a Deus, Deus me abençoou, fiz a cirurgia, foi uma bênção, com a melhor equipe de médicos lá da cidade, da região, foi tudo muito bênção. Vou dar continuidade no processo, porque como apresentou a metástase um pouco, né, na parte do câncer, vou fazer o tratamento do iodo, é um tratamento bem tranquilo e tal, e daqui em diante vou ter que ser acompanhado, estou tomando os medicamentos sintéticos, né, os hormônios sintéticos e tal. Vida que segue, resumindo, vida que segue. Mas aí uma coisa interessante que o médico falou para mim o seguinte: Ô, João, vou te dar um conselho. E eu pedindo a Deus, né, uma resposta. Cara, não vai mais para a bancada, não. Uau. Por Entendeu? quê? Porque ele disse, eu não vou dizer, não vou afirmar que foi isso que gerou, mas isso influenciou. Químico. Ah, mas eu tô num ambiente climatizado, com carvão ativo, com máscara e papapá.
vídeo tá climatizado. Você no dia a dia tá inalando aquele negócio. Não tem como, né? Não tem como fugir disso. Não tô aqui falando pros técnicos não trabalhar mais na assistência, entendeu? Mas é algo que você tem que ter prudência. Então, assim, a gente que vive numa vida de assistência, às vezes a gente é muito estressado quando a gente não consegue liderar, resolver, botar pessoas para somar junto. Então, lá no meu passado, eu era muito estressado para resolver tudo, cara. Ficava uma pilha. Então, estresse químico e tudo mais. E ele falou, eu vejo, João, que você é muito bom de comunicação. Por que você não trabalha a comunicação e ensina as pessoas a ser igual você? Eu falei, o que eu sou também? Um bom vendedor. Eu tenho essa boa comunicação. Eu falei, doutor, obrigado, é só isso que eu queria. Pronto, cara, eu sentia aquilo como Deus falando para mim. Deu resposta de Deus em oração. E eu falei, então é isso. Até aqui foi muito bom. Mas daqui em diante eu vou falar com essa mesma audiência, só que agora de uma maneira diferente. Que legal. Então, o que você acredita que te motiva todos os dias a continuar crescendo e ensinando, mesmo com todos os desafios, basicamente é isso. É isso. É isso. É eu ver a transformação não só na minha vida, na minha família, mas também ver as pessoas mandando depoimento falando que estão mudando de vida através dos conteúdos e estão conseguindo dar uma melhor vida também para a família delas. Top demais. Que legal. João, vamos lá, estamos finalizando, quase chegando no final aqui. Passa rápido aí. Passa, né? Já estamos aqui 1h e pouco. Cara, que conselho você daria para um dono de assistência técnica que quer prosperar? O cara não prospera, talvez já está aí ralando há 1, 2, talvez há mais anos, né? O que você aí, com toda essa experiência que você já passou a ter, o que você diria para esse cara que não consegue prosperar, João? Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é ter uma mudança de mentalidade. A palavra de Deus mesmo fala que, Paulo fala que vós sois transformados pelo poder da vossa mente. Ou seja, a primeira mudança tem que ser interna, na nossa mentalidade. Então aqui nós temos um cérebro que ele é um supercomputador. Ele não sabe o que é certo ou errado, a não ser que você diga isso para ele. Então quando eu comecei a declarar isso na minha vida, comecei a ler livros e tudo mais, que foi me abrindo a mente, Einstein mesmo fala que uma vez que a nossa mente ela é expandida, ela não tem como voltar ao estado original. Então, a gente vai tendo esses insights. Então, você que é dono de assistência, você quer prosperar, quer governar, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, uma coisa que eu falo, que você é o exemplo a ser seguido. Então, se você quer prosperar, governar, primeiro, seja um exemplo de pai, de líder, seja um exemplo de esposo, você tem que ser o exemplo, porque as pessoas olham muito para você dentro do teu negócio. Então, primeiro, a mudança tem que vir de dentro da tua casa. Primeira coisa, se dentro da tua casa não for bem, você quiser ser um cara que você não é dentro da tua empresa, você não vai conseguir construir essa boa imagem. As pessoas vão ver que é falsidade, vão ver que é balela. Não, seja um bom gestor dentro da tua casa, dentro do teu negócio. E você tem que entrar na internet. Quando eu digo entrar na internet, não é fazer dancinha, é produzir conteúdos de valor. Ah, João, mas eu tenho vergonha e tal. Cara, o que você acha que a Coca-Cola multimilionária produzindo conteúdo? McDonald's. O cara da Avan produz conteúdo. O cara lá da farmácia, do CIMED. Então, assim, o que esses caras produzem conteúdo são milionários e você não? Né? Verdade. Então, alguma coisa de bom tem nisso, né? Alguma coisa de bom tem nisso. Então, quando você fala o que você é bom, o que você resolve e do impacto que você pode gerar na vida das pessoas, e você começa a falar isso, sendo você mesmo nas redes sociais, mostrando a tua empresa, o teu negócio, a tua solução, autenticidade, com certeza as coisas vão mudar. João, é da noite pro dia? Não. Tudo é uma jornada. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Não existe mágica, existe constância e muita força de vontade. Boa. Top, em cima disso, se você pudesse deixar um único, tá? Não, são vários. Um único conselho para alguém que está começando no mercado técnico ou como instrutor, um professor, qual seria? Único. Deixa eu ver. Mais importante. O cara vai começar como técnico ou instrutor. O único conselho que você daria é falar, cara, segue esse caminho aqui. Ele não ficar dando tiro pra tudo que é lado. Entendido. Então, é ter foco. É pegar algo que você sabe que tem
demanda habilidade no negócio para fazer e manter o foco. Boa. Top demais. Boa. João, você tá voltando para Sobral hoje, né? Hoje à tarde o voo do João, né? O que a galera que te acompanha aí, ou que tá te conhecendo agora e vai começar a te acompanhar, o que o pessoal pode esperar aí do João Tech? Cada vez mais conteúdo, as suas empresas lá, a Tech Notebook, a Infocel, quais são seus planos aí a curto prazo, para agora 2025, final de ano? O que a galera vai te ver mais na internet ainda, não vai? Conta um pouquinho aí. Então, isso daí foi uma coisa que também me perguntaram, né? O que eu posso dizer é o seguinte, pessoal, você que é técnico, não deixe de me seguir, tá? Não vou abandonar vocês. Só que agora eu vou trazer um conteúdo que vai abrir um pouco mais a mentalidade da turma, porque, Legal. como eu falei, é uma turma que visa só o técnico. Então, assim, eu não tô mais na bancada, de fato. Mas eu vou trazer ensinamentos, não só de vida, mas também de livros que trazem mudança de mentalidade. E não só isso, trazem prática no dia a dia de venda. E uma das coisas que eu vou mais trabalhar agora é a parte de como você vender na internet. Show. Como você produzir conteúdos, atrair a audiência e converter isso em vendas. Legal. Então, não deixa de me seguir, joãotech.treinamentos. Ó, vai estar aqui, né? Vai estar na descrição aqui Vai do tá, vídeo, legal. o contato do João, as redes sociais dele Vamos aí. deixar tudo pronto aqui. Então, né? Você vai aqui na descrição aí, começa a seguir o João lá. João, ó, seguinte. O ano que vem nós estamos planejando 2 eventos presenciais, né? Dos quais, né, esperamos que você também venha fazer parte junto conosco. Você já é um amigo da Assistência Lucrativas. A Assistência Lucrativas tem um objetivo que você já sabe, alcançar 1000 assistências técnicas E vai alcançar. nesse ecossistema e gerando aí uma receita de R$100 mil todos os meses e 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano e gerar aí 1 bi de faturamento para o nosso Brasilzão. A gente acredita muito forte nesse propósito, nesse chamado o técnico, né, o dono de assistência técnica, a maior parte deles que a gente conversa são pessoas muito simples, pessoas que têm as suas famílias. Hoje, muitos já estão colocando os seus filhos numa escola particular, outros já estão conseguindo comprar casa, outros já estão conseguindo fazer viagens melhores com a sua família, como Europa, Estados Unidos, por aí vai. Outros estão conseguindo dar um upgrade na sua loja, na sua assistência, né, ter aquela assistência dos sonhos, aquela bancadinha bem bacana, bem linda, né, uma fachada bonita de... Como que é o nome daquele negócio ACM. lá? ACM, ter uniforme. Então isso pra gente é realmente uma grande alegria poder fazer parte disso. Eu não sou técnico, o Thiago também não é técnico, e caímos nisso, de verdade, cara, sendo sincero, nós caímos nisso e queríamos pular fora. Não tô sendo sincero, nós não queríamos mexer com isso. E chegou uma hora que é aquela coisa, quanto mais nós corríamos, mais o negócio nos puxava. Entraram dentro do ecossistema e foi difícil isso aí. E ficou Verdade. isso até, você fala muito sobre propósito, até a gente falar, pô, é isso. E quando nós falamos que é isso, nos demos por vencido que vamos tocar esse projeto. Graças a Deus pudemos conhecer centenas de técnicos e cada história é bem marcante. E hoje, cara, no início nós começamos realmente pelo dinheiro. Obviamente também que isso aqui não é uma ONG, a gente precisa de dinheiro para manter, Claro. Você viu a estrutura que nós temos aqui. Mas, cara, hoje o que mais motiva a gente mesmo é poder ver esses técnicos prosperando, avançando, crescendo, se desenvolvendo. E lá no evento do pessoal do Laboratório do Notebook, esses caras inclusive vão estar junto conosco, tão pertinho da gente que está aqui em Limeira. O que aconteceu? O Fernando, né, e o Edson, cara, você vê as pessoas são simples. Você vê cara simples, mas com um potencial gigantesco incrível. E a Assistência Lucrativas, ele entra para somar. Né? Eu sempre falo que nós estamos aqui aprendendo com vocês e eu saí de lá, óbvio que eu não vou fazer reparo em placa, não sei, né, aqueles capacitadores, aquelas coisas todas técnicas, mas, cara, fui lá com o coração para aprender, tipo, fiquei lá sentado, ouvindo, né, olhando aquilo, né, eu falei, meu Deus do céu, é muita... Eu saí de lá e falei, cara, tem que valorizar esses caras, né, eu já sou grilado quando o ticket médio é de 150 a 250, eu falei, cara, é muito baixo. De 350, falou, pô, aceitável, 350 a 400, falou, cara, aceitável no mercado, 500 a 1000, high ticket. Então eu sempre falo, meu, você não, agora você não pode trabalhar para ganhar menos de R$300. Você não pode. Por quê? Porque é muita tecnologia, é muito conhecimento. Então, né, eu fico feliz em poder ter você aqui, junto com, né, o Thiago, nós aqui da Assistência Lucrativas. E, cara, de verdade, você é um cara que nos inspira, você é um cara que realmente traz aí essa veia empreendedora,
carrega esse DNA do brasileiro que não desiste nunca, tá sempre se reinventando. E o brasileiro tem essa característica, né? Principalmente o brasileiro empreendedor, né? Que não é abandonar o barco, pelo contrário, dá aquele sentimento de abandonar, mas o cara tá ali, né, lutando para fazer a parada acontecer. E a gente sabe que tudo isso tem a ver, obviamente, que você ajudar as outras pessoas, mas também a gente sabe que o maior propósito é você ajudar a sua esposa, ajudar, né, a sua família. E, cara, parabéns pela sua jornada, pela sua história. E é de se emocionar mesmo. Cara, João, obrigado, né, por você ter vindo. Adorei conhecer mais da sua história. Me identifico bastante aí, né, com você. Também já quebrei, também tive um câncer, né? Também sei o que é falhar como homem, né? No sentido ali de prover, né? Prover. Então me identifiquei bastante. Você é um dos caras aí que com certeza é uma grande referência, né, para esse mercado de assistências. Né? Você é um cara ali que desde o começo, quando a gente se conectou, super gente boa, porta aberta, humilde, né? E, cara, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, né? Ficamos honrados de verdade de você ser o nosso primeiro convidado. Acho que foi assim, de Deus, assim, calhar com esse evento do Edson e do Fernando, e você já estar aqui em São Paulo, né? E fizemos o convite, você aceitou. Ainda bem que calhou essa agenda do voo aí também. Então, fico muito feliz, né? Tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito visto. E tenho certeza que muitos donos de assistência técnica vão se identificar com muitas das coisas que você falou aqui, né? Do que você passou. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar os caras a se fortalecer, né? Vai ajudar os caras a falar, poxa, cara, é possível, né? E isso que é o legal, né? Porque cada um deixa um pouco da contribuição. Né? Então, que tem o nosso propósito aqui, como assistências lucrativas, tem o seu propósito aí que você falou também, né? E a gente quer o bem do mercado, a gente quer ver esse mercado cada vez mais profissional, a gente quer ver esse mercado das pessoas parando de fechar lojas, ganhando dinheiro, dando, né, vidas melhores para sua família. E você é um cara que conseguiu isso, tenho certeza que você vai voar ainda mais do que você vai conseguir atingir todos os seus objetivos, né? E, cara, obrigado por estar aqui, por confiar na gente, né? E por dedicar aí a sua manhã inteira aqui nesse projeto, tá bom? Cara, eu que agradeço, né? Agradeço aqui o Marcos, o Thiago, o pessoal aqui da TX Media, que toda a vida me recebeu aqui muito bem. Então, eu creio que tudo isso daqui foi propósito de Deus, né? Com certeza. A parte aqui do podcast não é só algo assim que você conversa fora. Mas a gente traz aqui insights, a gente traz vivências, conhecimento, né? E o bacana é que, com certeza, um pouquinho dessa semente vai ser plantado no coração das pessoas. E eles vão entender o tamanho do propósito desse projeto aqui. E uma dica, né? Olha, você não tem que andar sozinho. Você tem uma equipe, você tem ajuda, você tem pessoas. É possível sim mudar de vida. Se você acreditar, fizer por onde, agir, com certeza você vai alcançar seus objetivos. Tem uma frase que diz que o homem sem sonhos é um homem morto. Porque todo homem tem que ter sonho, tem que ter ambição. Se o seu sonho ainda não chegou, é porque talvez não esteja no momento ou talvez você esteja fazendo algo de errado. Mas acredito que é possível sim. E mais uma vez agradecer aqui o povo da assistência lucrativa, TX Media, como sempre, aqui nos acolhendo, né, e fazendo a diferença na vida aí de vários donos de assistência técnica. Top demais. Valeu. E esse foi o Assistência Cast de hoje com o João Tech. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou o Thiago Noronha e até a próxima. E ele é o João Tech. Valeu. Valeu, galera. Forte abraço.